Fala, família do No Máximo 20. Estamos iniciando mais um episódio aqui hoje. Gostaria de agradecer a galera que está acordando agora, galera que já está no meio do seu dia ou quem está indo dormir conosco. Meu nome é Diego Lopes, atualmente no G4 Educação, e vou acompanhar esse bate-papo de hoje, que ele vai ser sensacional. É um momento aí histórico para o No Máximo 20. A gente está completando, 2 anos de podcast agora em novembro, e a gente não podia fazer algo se não fosse muito especial, que nem a gente tem hoje. Uma surpresa para vocês. Boa. Cara, primeira vez que eu tô muito nervoso aqui no início, porque são pessoas importantes que estão aqui com a gente. Eu sou o Leonardo, trabalho na DocSign, na área comercial. Faço bico aqui no podcast, toda semana gravando com pessoas excelentes do mercado. Cara, a gente conseguiu juntar as duas pessoas que acreditaram no projeto com a gente lá no início, né? Foram os dois primeiros convidados do Máximo 20. O Buzinho está como terceiro, porque a gente gravou com a Márcia antes, porque o Buzinho não tinha tempo naquela época, tá? Ele também não tem mais tempo hoje, mas ele parou aqui para falar com a gente. E o Tiagão foi o cara que gravou no aniversário dele. Então a gente vai lançar no aniversário dele também. E é isso, não quero me estender tanto, porque hoje o papo é com eles. Excelente. Então, para apresentar os nossos convidados de hoje, quem quiser saber mais deles, pode assistir ali o primeiro e o terceiro episódio, que vão conhecer melhor, mas estão apresentando Felipe Buzin, que tem uma linda trajetória executiva, né, passando aí por grandes empresas, Randon, RBS, Unimed, e atualmente, né, sócio fundador da STS, né, Inteligência em Custo, o que eles são, né, um hub de desenvolvimento de negócios, né, não poderia ser diferente, né, eles nasceram aí com a ideia de transformar empresas e desde gestão de custos até potencializar resultados. E uma trajetória aí que é sensacional. A gente vê que o empreendedorismo é o final, algo que a gente gosta muito, que a gente traz aqui no podcast. E apresentando nosso outro convidado, que também tem uma trajetória muito parecida, que é o Thiago Breyer, né? Também trabalhou aí uma carreira executiva em grandes empresas, claro, Family Office da Gerdau, também foi do DLL, e que atualmente é sócio fundador da Legal Map, né? Uma empresa aí que vem transformando o ambiente jurídico. E esse bate-papo de hoje ele é muito especial por 2 motivos, né? Que a gente está completando 2 anos e também porque a gente está trazendo um conteúdo que é exatamente o que a gente faz aqui, que é sobre educação, né? E a gente pensou nesses 2 convidados, além deles serem muito especiais, porque também a trajetória deles foi muito parecida no sentido de dar conteúdo para a sociedade. Então, eles sempre utilizaram a educação como uma ponte de conhecimento, tanto para eles, quanto para as pessoas que estavam em volta. Tanto que o Buzin foi meu presidente de comitê, né? Comitê de compras. Thiago Breyer construiu junto comigo, foi meu presidente do comitê de escritórios, sempre voluntariamente, nunca cobrando nada, sempre entregando o máximo que eles tinham. E a gente quer entender aqui nesse podcast como que isso ajudou na vida de vocês, porque a gente também está fazendo isso. A gente não recebe nada, né, por enquanto aqui no podcast, e a gente quer entregar para a galera um conteúdo que normalmente talvez elas não teriam acesso se não fosse através de nós, conectando com vocês. Então, a ideia do bate-papo é falar sobre isso, como que conteúdo e educação gerou resultado na vida tanto pessoal quanto profissional de vocês. Que honra, Tiagão. Obrigado pela oportunidade. Me jogou para a fogueira, já começamos assim. Claro, né? assim, a gente... Pode começar e eu me viro. Vai que é tua. Então, antes de mais nada, parabéns, Diego, parabéns, Léo. Grande iniciativa de vocês. Os primeiros 2 anos de muitos anos. Eu fico muito honrado em poder estar participando aqui com o Thiago, então realmente é um dia muito especial. Bom, realmente, como tu falou, né, eu acredito muito na educação e no conteúdo. Sou uma pessoa que começou lá, né, em São Marcos, né, uma cidadezinha, para quem não conhece, está nos ouvindo em todo o Brasil, uma cidade que tem hoje pouco mais de 20 mil habitantes. E eu sempre pensei muito claro, assim, eu só vou conseguir ser realmente protagonista da minha vida profissional e pessoal se eu buscar, de fato, uma educação diferente. E diferente não é numa escola particular, numa escola pública. O diferente é ter realmente uma inquietude no que a gente fazia, ter uma meta de vida de onde eu queria chegar. Isso transformou a minha vida. E eu sempre fui muito inquieto e muito inconformado, né? Buscando realmente a minha inserção na sociedade para fazer a diferença. Onde eu passasse, onde eu estivesse.
E lá, né, na transformação que aconteceu, né, durante toda essa jornada, né, profissional, eu cheguei, né, passando pela Randon 10 anos, chegando na RBS, e eu liguei para a Anshan dizendo, poxa, falta conteúdo de compras naquela época, né? Eu disse, pô, falta conteúdo de compras, só tem em São Paulo, vamos construir alguma coisa aqui em Porto Alegre para a gente desenvolver profissionais. Pô, e aí eu tive a oportunidade, via Anshan, de conceber, né, e construir juntos o primeiro comitê para a gente discutir temas relacionados a custos, a compras, que era o que eu até então era apaixonado lá em 2015, 2016, mais ou menos, né, na época que a gente construiu, né, o comitê. E, poxa, e a gente entendeu que realmente faltava conteúdo. E o conteúdo transformou, de fato, a forma como as empresas que lá estavam inseridas e representavam praticamente 10% do PIB do Estado trabalhavam. E fez com que eu me desenvolvesse como ser humano e como profissional. E eu só consegui, de fato, evoluir a ser um fundador do primeiro MBA de compras reconhecido pelo MEC no Brasil, através de uma geração de conteúdo. Isso fez com que, de fato, mudasse minha vida. Ou seja, realmente, quando a gente busca uma educação diferente, se empenha para isso, dá realmente a vida e se conecta com pessoas boas através de entidades, instituições boas, né, de relevância, a gente consegue transformar o mercado no qual a gente está inserido. E eu te agradeço muito, Diego, né, pela aquela passagem, pelo Wagner, pelo, né, o Valério na época, o Marcelo, enfim, o Léo, e quantas pessoas ajudaram a gente a construir, porque sozinho a gente, de fato, não consegue entregar absolutamente nada. Então foi um pouquinho disso assim que eu vejo, né, que a gente consegue através da educação e do conteúdo fazer coisas incríveis e chegar onde a gente quer chegar. Basta a gente sonhar, tem que ter um sonho, um alvo e um sonho grande, né? Sempre. Não custa sonhar, né? E aí sonhando grande é muito melhor. Ah, que história bacana, hein? E não é mentira, hein? É verdade isso. Eu já me arrependi, eu já me arrependi de ter deixado ele falar primeiro, né? Agora, viu só? São os aprendizados, né? Que é isso, vamos lá, Thiago. Primeiro lugar, eu queria parabenizar os três. O Leonardo e o Diego são dois jovens excepcionais, e eu sempre digo que se alguém quer saber se a juventude quer trabalhar e a juventude quer construir algo, né? Olha para pessoas como o Leonardo e o Diego. E aí eu vou fazer a grande conexão, e eu acho que, e falando, né, a razão e o que eu vejo de mais positivo no podcast, é uma vez que a gente teve uma conversa, Diego, e de alguma forma tu questionou, tá, Thiago, mas como é que tu te movimenta nesse ambiente? E é exatamente, a meu ver, o que vocês estão fazendo hoje, né? E eu comentei com o Diego, olha, Diego, eu tenho as pessoas que eu já estou com elas há muitos anos, né? Que começaram, estão no mesmo momento de carreira que eu, uns tiveram mais sucesso, outros estão junto comigo e tudo mais, e eu me relaciono com eles e busco conteúdo e entrego conteúdo para eles. Se eu ficar só nesse ambiente, eu vou ser o famoso unidimensional. Eu vou andar só com pessoas do ambiente jurídico e vou saber daquela geração. Então, onde é que a gente vai? Em primeiro lugar, a gente vai para outras educações ou outras profissões, né? Que era sempre o nosso grande sonho, né? Então, vamos reunir não só o jurídico, mas vamos fazer o jurídico com recursos humanos, vamos fazer o jurídico com vendas, com imobiliário, né? Vamos fazer o jurídico com construção civil pública, porque envolve todo o desenvolvimento da cidade, então a gente está trabalhando questões diversas. Então, a gente começa a formar a ter a nossa capacitação numa linha, obviamente, na minha jurídica, do buzinho de compras, naquilo que a gente é especialista, é bom, e, ao mesmo tempo, a gente incorpora o que tem de bom dos outros, não para ser especialista, mas está nesse ambiente. Só que aí tem um outro ponto, né? E aí eu olho, né, as pessoas que chegaram lá, né? Então, a gente vai para as histórias. Eu, particularmente, gosto muito, né? O Diego sabe, né? Gosto da história de lideranças, gosto muito de biografias, né? Então, filmes, né? Eu uso muito filmes, séries para fazer isso, né? Então, o Diegão sabe que eu tenho duas marcas, né? Só para colocar, em algum momento a gente pode falar, que é a história do Shackleton,
e a história do Moneyball, né? Onde eu junto o ser humano com dados, que para mim é a grande chave, e que mais recentemente eu voltei, eu revivi os conceitos, a gente conversava alguns dias atrás, algumas semanas atrás, os conceitos do Jack Welch, que é espelhado na quinta disciplina do Peter Senge. Então, comecei a colocar isso. Então, aí eu olho, obviamente, a minha experiência de Gerdau, as histórias da Randon, o mais bacana, né, que a gente está olhando. E eu acho que o fundamental, quando a gente olha essas biografias, é que elas estão sempre se reinventando. Elas estão sempre olhando para frente e dizendo como que eu me preparo hoje para estar preparado para amanhã, e não como que eu vou me preparar amanhã para aquilo que está acontecendo. E aí, na nossa conversa, Diego, faltava um ponto. Tá, mas e aí? Mas aí a gente tem várias gerações. Então, eu ainda estaria incompleto. Então, para eu ter o que eu chamo de pensamento verdadeiramente multidimensional, deixa eu ver o que os jovens estão pensando, o que eles podem me ensinar, né? E então, na verdade, é aquele velho truque, né? Enquanto o Leonardo e o Diego achavam que eu estava dando meu tempo para ensinar lá e coisa e tal, na verdade, eu estava lá para sugar o que eles tinham de bom, e é isso que a gente construiu e é isso que a gente fez. E eu digo que a construção que virou um marco, né? E eu disse para o Diego, né? Diego, pode acontecer o que acontecer, vocês tá na biografia de vocês, está na história de vocês terem construído o primeiro comitê jurídico de escritórios, né? No caso do Buzin lá de construção civil, isso ninguém tira, né? E aí, só para terminar esse primeiro bate-papo, o que eu acho que vocês estão entregando de melhor aqui? Tá? É que vocês estão falando com alguém que, obviamente, hoje não, né, eu trabalho gestão, né, muita gestão, muito relacionamento, mais dentro do ambiente jurídico ou dentro dos jurídicos internos, buscando o quê? Que os jurídicos internos do advogado busquem entender de compras, busquem entender do financeiro. E aí, Buzin, só fechando, eu fiz um trabalho... um ano atrás eu fiz até na Randon, com o ilustre Gustavo Polese, lá o gerente jurídico. Eu fiz uma outra empresa agora, e um dos temas de casa, quando a gente fez a preparação, que a gente passou um dia juntos na última sexta-feira, era eles irem nas áreas. Então, eles foram lá e passaram uma manhã com o financeiro, uma manhã com o comercial e uma manhã com compras. E aí eles conseguiram entender o que é a necessidade de compras, que não é um simples contrato, mas como que eles poderiam ajudar. E eu acho que, se eu dissesse assim, o que no máximo 20 tem de bom, e que vocês estão realmente revolucionando, vocês estão trazendo conteúdo de primeira linha e em diversas áreas que podem se complementar. Então, não é nenhuma nem duas vezes que eu digo, Diegão, que bacana a pessoa que tu te chamou e que falou sobre educação, que legal aquele produto. Ou seja, vocês estão fazendo o que muito se fala e nem sempre se sabe como praticar. Me estendi um pouco, talvez seja pelo entusiasmo que realmente eu tenho quando eu vejo o trabalho de vocês e onde vocês estão indo. Cara, o tempo é de vocês hoje, tá? Então, sinta-se muito à vontade para falar o quanto vocês quiserem. Só lembrando para o pessoal que esse episódio ele tem 40 minutos. A gente colocou 20 minutos para cada um. O nome do podcast é no máximo 20. A gente tem que seguir a regra, mas dessa vez a gente extrapolou porque foi necessário, tá? Ponto importante que eu queria perguntar para vocês. Eu vou responder do nosso lado e depois vou passar a pergunta para vocês, tá? Para a gente, a satisfação de tudo isso, porque a gente já foi perguntado várias vezes, tá, mas você não ganha dinheiro com isso? Você está fazendo isso há 2 anos e não ganha dinheiro com isso? Você não quer monetizar? E a gente percebeu já que esse contato, talvez ele valha muito mais do que o dinheiro. E o dinheiro ele vem de outras formas para a gente, né? Não diretamente, indiretamente. Então, para a gente, o que vale em tudo isso aqui que a gente faz durante 2 anos é o contato com vocês. É o contato com as pessoas que a gente está trazendo de São Paulo,
de Belo Horizonte, do Brasil inteiro, né? E conectando com isso, para a gente isso é o sucesso do podcast. Para vocês, o que é sucesso? Essa o Thiago pode começar, né? Não, posso sim. Quando tu fala, eu vou falar de sucesso, então. Eu tenho muita prática, mas eu gosto de aliar isso com alguns conteúdos. Em todas as minhas apresentações, ou eu começo ou eu termino, que sucesso sem diversão não tem graça. Tá? É um pouquinho lá do que o da Virgil lá, ele trouxe, né? Que a gente precisa se divertir. Então, sucesso para mim é isso. É a gente fazer todas as conexões, a gente saber que entregou alguma coisa e que pessoas conseguiram seguir em frente, pessoas que estão à nossa volta conseguiram se realizar e que a gente, de alguma forma, contribuiu para que elas chegassem lá. E aí eu já vou fazer só um ganchinho, tá? Primeiro falando do Leonardo e do Diego, tá? O que é sucesso para mim? É algo que vocês fazem demais. É fazer com que as pessoas do bem se conheçam, tá? Então, às vezes eu ligava para o Diego, Diegão, preciso disso. E ele fala, Tchê, vamos falar com a fulana, quer que eu já marque a vídeo e a gente fala, né? Tempos atrás eu digo, Diegão, quero que alguém fale sobre meta, não sei o quê. Vamos falar com o Buzinho pode fazer isso, ele vai lá. E eu, mas eu não tenho... Não, deixa comigo que eu vou falar com o Felipe e a gente já agenda lá, ele vai lá, atende, dá uma palestra para o teu cliente. Ou seja, vocês conectam pessoas. E hoje, o meu... E aí, quando a gente fala de dinheiro, a gente lembra lá, né, do Simon Sinek, né? Dinheiro é resultado. O que a gente tem que olhar antes é onde é que a gente está indo. Eu não vivo sem dinheiro, sem ter o resultado. Mas hoje o meu maior cartão de visita é dizer que a menina que era minha estagiária é gerente jurídica de novos negócios do Santander. A menina que era minha estagiária, ela é diretora de compliance de uma grande empresa de varejo e comércio. Né? A pessoa lá que começou comigo hoje é gerente jurídico da Local Web, sabe? Isso é meu cartão de visita. Ou seja, de alguma forma eu contribuí para eles. E eu acho que quando vocês falam conteúdo e educação, é isso. É muito mais do que o que vocês sabem, ou do que vocês estudaram, ou do conhecimento que vocês têm. Mas é o quanto que vocês fazem as pessoas buscarem os sonhos delas e crescer naquilo que elas desejam. Independentemente se tu é o melhor de todos, tu entregou algo que fez ela crescer, ela olhar o sonho dela, tu já está tendo sucesso na tua carreira. E aí, o Felipe faz isso muito bem, compras, inovação de verdade, não é no palavreado, e vocês estão fazendo isso com várias pessoas. Tempos atrás, de educação, eu disse, Diegão, achei fantástico, preciso saber como é mais sobre aquilo. Diegão foi lá e toma, né? Então, para mim, sucesso é isso. Que sucesso de resposta, hein, Thiago? E como é difícil algumas perguntas, né, responder, por exemplo, o que é qualidade, né? O que é sucesso? Primeira vez que me perguntam, eu acredito que é sucesso. E te ouvindo, Thiago, fica muito claro, né, que sucesso não é resultado, não é o resultado final, né? E eu tenho um conceito de sucesso, né, e genuinamente falando, assim, de bate-pronto, sem muito criar conteúdo aqui, eu vejo que é a soma de duas variáveis, assim, muito claras. A primeira variável que eu vejo que sucesso é traduzido é a felicidade. É a felicidade em fazer acontecer. Acontecer, de fato, o que a gente está inserido. Fazer o resultado, fazer a transformação de uma área, fazer a transformação de pessoas e chegar no final do dia e da jornada numa empresa ou na sociedade e ver que nós conseguimos transformar essas pessoas a chegarem em algum lugar melhor. Porque se a gente conseguir isso, nós também estaremos lá em algum lugar melhor. E eu tive a felicidade sempre, em todas as minhas cadeiras até hoje, de conseguir fazer ou deixar uma parte de mim para isso. E a segunda variável, depois da felicidade, eu falo que é o legado.
está muito amarrado na primeira, muito atrelado à primeira variável que eu trouxe aqui. Ou seja, o que de bom eu deixei onde eu passei até hoje? Quando eu olho para trás na Randon, quando eu olho para trás na própria RBS, ou quando eu olho para trás e vejo uma Unimed, que eu acabei de sair há pouco tempo, eu olho com muito orgulho de também ter tocado em algumas pessoas, ter feito com que algumas pessoas evoluíssem, porque se eu fiz isso é porque eu também evoluí. E foi possível chegar onde eu cheguei hoje, né? E estar muito feliz fazendo o que eu faço hoje, que é empreender, né? Empreender com viés muito de negócio, de desenvolver negócios, vai muito além de grana. E aí é um recadinho importante aqui, não só para o Léo e para o Diego, que trouxeram, a gente não está ganhando grana ainda, assim, a curto prazo. E espero, genuinamente, e não é uma ofensa que eu vou falar, que vocês não ganhem dinheiro com o podcast, mas que vocês ganhem uma legião de seguidores que terão as vidas transformadas e a partir disso vocês vão ser remunerados de outra forma como vocês já estão sendo. Vocês já estão hoje na DocSign ou na G4 graças à inquietude, o inconformismo, o protagonismo de vocês fazendo gestos como esse. Ou seja, talvez vocês não tivessem percebido, ou quantas pessoas não percebem que estão sendo remuneradas sim, e muito mais, né, serão pelo conteúdo que entregam, o acesso fácil que conseguem deixar, né, por alguma notícia, por alguma matéria, porque vai desenvolver pessoas assim. E eu acredito muito que está no fim da era do conteúdo pago. A gente vê tanto conteúdo pago hoje, os famosos sign wall, que você vê um sinal que vai ter que pagar na sequência, um paywall, né? E aqui não é nenhuma crítica, nenhum jornais, não é nenhuma revista, não é longe disso. Eu acho que a gente começa a cobrar por conteúdo, será que realmente aquele conteúdo, de fato, ele é relevante? Porque se tiver que pagar para acessar alguma coisa, não sei se é o melhor modelo, é uma provocação que fica no ar aqui, né? Não é fugindo do sucesso, porque eu realmente acredito que o sucesso ele é atingido quando a gente soma isso, né? Soma essas duas variáveis, tanto a felicidade quanto o legado, e a provocação que a gente tem aqui é a gente continuar assim, construindo belos legados, com um ambiente leve e um meio ambiente como um todo onde está inserido de muita felicidade. E se a gente não estiver feliz onde estiver sentado, a gente tem que ter a hombridade, muitas vezes, de saber que a nossa jornada findou e eu posso ser mais feliz e fazer mais pessoas felizes numa outra jornada, numa outra cadeira, numa outra empresa, ou empreendendo como eu estou agora, e muito feliz, e não monetizando nada hoje, tá, Diego? Tá, Léo? Não estou monetizando nada e está sendo um dos períodos mais felizes da minha vida. Porque não é grana, é felicidade e legado. É que eu lembrei agora, quando o Thiago estava falando de desenvolver pessoas. Cara, a gente chamou um convidado aqui uma vez. Depois de uns 3 meses, a gente recebeu um retorno do mesmo convidado, mandando um print de uma pessoa que mandou uma mensagem para ele no LinkedIn pedindo para trabalhar com ele. Porque viu ele falando de carreira e comentou assim, cara, eu preciso muito trabalhar contigo. Eu gostei muito da forma que tu falou, da forma que tu ensinou no podcast. Então, assim, a gente não sabe até onde a gente vai chegar, até onde a gente pode chegar com o podcast, com a internet, né? Só um ponto realmente para complementar o que foi falado, mas isso sim realmente é o que vale, é o que mostra o sucesso. Eu acho que assim, e vocês dois, né? Os dois têm uma trajetória aí bem parecida no que se diz a carreira, né? Profissional. E eu até queria conectar isso, né? O quanto que o conteúdo mesmo e a educação ajudou vocês para chegar onde vocês estão hoje. Porque quando a gente vai pensar assim, no negócio que vocês estão inseridos, cada um dos dois, é muito de também a bagagem que vocês trouxeram lá de trás, né? De conexões com pessoas, de diversos negócios que vocês criaram, e os dois foram protagonistas na construção de comitês. Foram genuinamente atrás disso, né? Porque, obviamente, que é só participando que tu vai conseguir construir. Mas genuinamente, porque, quantas vezes, e lá no início da Anshan eu não entendia muito das coisas, né? Tava aprendendo, e foram duas pessoas que, desde o início, cara, momento que eu chamava, me respondia. Momento que eu chamava, não importa se era de manhã, 7, se era de noite, nunca vou esquecer, acho que era um dos primeiros comitês meus, foi com o Buzin, e aí eu lembro que eu estava voltando ali do posto para Anshan, e eu peguei e mandei um áudio para ele sobre quantos convidados tinham confirmados,
e ele super feliz, assim, pô, cara, isso aí é só o primeiro. E já me respondeu na hora, assim, com uma felicidade e me motivando e me provocando. Da mesma forma, o Thiago também, em todos os nossos encontros, ele sempre puxou junto comigo. Então, sempre me entregaram muito. Apesar de agora eu ter entendido que não era genuíno, né, Thiago? Agora que eu vi que tinha uma provocação. Era genuíno, Diego. Para ele era genuíno, mas... Brincadeiras. Mas o quanto que isso fortaleceu, né? Toda essa rede de relacionamento, toda essa rede de conteúdo, para poder empreender hoje. Porque isso é uma coisa que eu e o Leonardo a gente se pergunta sempre, né? Onde é que a gente vai encontrar? Qual momento que vai ser? E às vezes é difícil, né? Às vezes acontece, às vezes não, mas o quanto que essa bagagem de conteúdo ajudou vocês para hoje estarem onde vocês estão, né? Que legal, Diego. Eu vou pedir licença então para o Thiago começar agora dessa vez, né, Thiagão? E eu vejo que, pô, hoje, no dia 9 de novembro, eu conversei com o meu sócio, Ramiro Marques, sobre isso. Essa semana a gente conversou. O maior bem que nós construímos durante toda a carreira foi o relacionamento. O relacionamento foi a base, está sendo a base do sucesso que nós estamos construindo, felicidade e legado. Por quê? Porque sempre a gente trabalhou nas empresas, participa desse podcast, participa no meio que a gente está genuinamente, com muito afinco, com verdade. Se tivesse no comitê 5 pessoas, eu lembro que teve uma tempestade em Porto Alegre em certo momento, e foi lá na Sojipa o evento, né? Era um evento sobre saúde na época, e 5 pessoas apenas estavam presentes. E nós falamos, vamos fazer da mesma forma como se tivessem 100 pessoas aqui. E por que... eu preciso interromper. Não esquece, Diego, depois tu fala a frase no final, por favor, não vou nem ser eu que vou fazer. Falar. Boa! E aí, o que eu vi naquele dia, assim? Aquele dia me despertou algo muito importante, que até então não era nem tão comum a gente falar como é hoje, né? Que é, tudo que a gente faz na vida tem que ter um propósito. Tem que ter um propósito. E eu sempre trabalhei, sempre vou trabalhar dessa forma, e vou viver dessa forma também agora na vida pessoal, com propósito. Por que eu estou aqui? No momento que eu fui convidado e a Anshan aceitou eu estar lá para fazer um comitê, construir um comitê, ela delegou a mim toda a marca dela por trás. Quando eu estou numa Unimed, a marca Unimed é minha, eu não posso falhar. Eu não posso estar lá só por ser um passageiro, por pensar no final do mês eu ter o meu salário, ou ter o meu cartão alimentação, refeição, vale transporte. Eu tenho que estar lá porque eu vou fazer algo diferente. E as conexões que a gente tem durante essa jornada é o que muda a nossa vida. Do assistente da minha área comercial, lá da Unimed, ao meu presidente, ele tem um peso igual. Porque os dois, em cada momento, estão nessas cadeiras, mas lá na frente estão em cadeiras opostas. E aí isso tudo se transforma. E essas conexões, essas conexões verdadeiras, diria eu, é o que transforma, é o que nos leva para frente. E fez com que, quando eu fosse agora, né, tivesse a oportunidade de não estar mais na Unimed, eu sentisse que estava pronto para não ir para outra empresa. Não ser de novo um executivo. Recebi convites imediatamente depois da saída. No mesmo dia já começou a ter alguns convites muito legais, muito importantes, que eu tive que ter a hombridade e a dor, muita dor, Thiago, de dizer não. Mas o não positivo, como diria, né, o William Urich, poxa, qual é o não positivo que eu vou dar? E dizer não para uma cadeira que era com um salário até mais considerável do que a Unimed, dizer assim, não é o momento. E dizer assim, será que eu vou postar todas as minhas fichas nisso? E eu só fiz isso quando eu cheguei, anotei no meu caderninho aqui, olhei, putz, eu tenho mais 63 pessoas que eu posso ligar e dizer que eu estou empreendendo, e você não pode me dar uma oportunidade de estar junto para me transformar e transformar a empresa dessas pessoas em algo diferente. Ou seja, logo depois de 30 dias de empreendedorismo, a gente fecha um contrato gigantesco mesmo, que eu olhei para o meu sócio olhou para mim e disse, será que a gente fechou esse contrato? Ele disse assim, sim, a gente fechou. Eu disse assim, meu Deus do céu, não é verdade. Ele disse, sim, é verdade. Não dá para ver, mas eu me arrepio porque eu nem fechou. A gente disse assim, cara, a gente precisa fazer uma conta. Já vamos nos endividar. O que a gente fez? A gente já arrancou, foi no melhor restaurante de Porto Alegre, brindar, comemorar, porque é ali que nascem os grandes sucessos, né? A gente está junto, a gente vibrar, porque uma pessoa que ouviu o nosso dia a dia, nosso relacionamento,
acreditou na gente, no nosso potencial, sabe? E nunca a gente foi atrás de um amigo pedir ajuda, me dá uma ajuda aqui de fazer um trabalhinho para ti. Não, nós somos o mercado como se fosse, não, como somos profissionais, empreendedores e de forma genuína, não para vender, eu não acredito em vendas, tá? Quem trabalhou comigo sabe, né, que vendas para mim não existe. Vender é muito antigo, já está saindo dessa era. A gente está indo para um lado muito de entregar valor para o cliente, se colocar no lado dele e saber o que ele precisa comprar, não saber o que eu preciso vender. E foi assim que o primeiro cliente veio. E está vindo o segundo, que quer sentar com a gente amanhã às 16h30. E eu olhei para o Ramiro de novo e falei, caraca, Ramiro, nós não vamos ter braço. A gente não vai atender esses clientes, só nós dois. E hoje, à tarde, a gente começou a fazer outras conexões que eu já tinha lá da Anshan, do próprio mercado, dizendo, se eu conseguisse outros clientes que querem trabalhar com a gente, ou seja, construindo uma teia de colaboração que é muito interessante, né? Fazer alguma coisa juntos, colaboração, né? Ou seja, a gente está indo para um lado de realmente reunir uma grande atmosfera, uma grande engrenagem de pessoas que a gente conheceu no mercado para evoluir em conjunto. Por isso que nós construímos a empresa com um sintoma, né? Um modelo genuíno de hub, onde quem quiser fazer parte da empresa entra como sócio desde o dia 1, sem cotas, mas entre com a sua vontade de fazer, com o seu conhecimento, porque o conhecimento, quando somado com outros conhecimentos complementares, transforma o mercado e a sociedade. E é isso que a gente fez. Ou seja, as nossas conexões, as nossas relações foram o maior bem e o maior valor que a gente teve. Inclusive, estou devendo para o Diego uma visita aí, né, Diego? E o Leonardo também vai ser contatado amanhã para a gente visitar a empresa de vocês em São Paulo, porque é isso que leva, né? A gente ligar para alguns presidentes de empresa, analistas, assistentes, posso te visitar? Quero conhecer a tua empresa, quero ver. Pô, isso não tem, isso é o maior valor que a gente tem hoje. Não é as cifras. Isso é a melhor coisa que a gente pode fazer. Eu garanto para quem está ouvindo a gente que isso é realmente o que vale, tá? Levem essa dica, é importante, a conexão verdadeira, genuína, sem interesse. Buzinho, que eu me arrepiei várias vezes aqui, tá? Quando ele me fala do não positivo, então eu quase caí da cadeira, tá? E aí, antes disso, Diego, não é a pergunta, eu queria que tu dissesse, o Buzinho falou assim, eu fui dar uma palestra porque tinha 5 pessoas. Qual é a frase do presidente de mesa da Anshan, Thiago Breyer, e do seu ilustre amigo e colaborador, Diego Lopes Leonardo Debem? Exatamente isso, Buzinho. Eu aprendi uma coisa nessa vida de conteúdo, eventos e sucesso, né? De sucesso, porque se diz sucesso, que o Thiago me ensinou, que ele comentava sempre, ao final de todos os nossos comitês, que não necessariamente importa o número de pessoas que ali estavam, mas sim quantas que permaneciam até o final. Esse era o sucesso. Era de fato o quanto que a gente conseguia entregar de valor para essa galera que estava lá e se mantia. Muito bem, então, como eu disse, sucesso sem diversão não tem graça, e essa turma aqui é fantástica e valida tudo isso. Falando nisso, no que tu comentou e o Buzinho trouxe algo sensacional, eu acho que, vendo tudo que a gente está vivenciando aqui, Léo e Diego, tem muito com se conectar com muitas diferentes pessoas, mas é muito claro com um certo norte, né? E aí, assim, sem desmerecer, Unimed é ótima, tá? Minha mãe teve hospitalizada recentemente, tudo 100%. Minha amiga Sabrina Pezzi, inclusive falei com ela ontem, tá? Fantástica. Mas quando eu perguntei para o Diegão Lopes por que ele ia para a Unimed, ele disse, eu vou trabalhar com o Felipe Buzinho. Tá? E isso é algo que talvez a gente possa resgatar, porque era muito, muito válido isso algum tempo atrás. Eu vou para tal lugar. Pô, tal lugar é bom? Não sei se é bom, mas eu vou trabalhar com o Leonardo de bem. E aí sim, entendeu? Então, as empresas, elas fazem exatamente isso. Elas criam o propósito, visão, missão e valores. Por quê? Para as pessoas boas estarem lá e aí mais pessoas boas irem trabalhar com essas. Né? Então, essa tua lembrança foi muito boa. Então, pessoas muito parecidas, ou seja, que entregam, que sejam do bem, né? Fazendo trocadilho. Né? Então, eu me lembro muito disso. E aí, sei que
com certeza tu falou isso para o Felipe, provavelmente, e tu sempre voltava para mim, bah, Thiago, tu tem que conhecer o Felipe, tu tem que ir lá, tem que fazer as conexões, né? Então, um propósito, conexões similares, né? Tu foi trabalhar com eles. O que vocês fazem de conexão? Então, outra figura ilustre, que é muito legal, que é a mesma coisa que tu fizeste comigo, Diegão. Hoje, o nosso querido amigo Henrique Hermann, né? O cara fantástico, ele até fala, eu falei alguma coisa que marcou ele, porque ele sempre fala, mas ele me mandou uma mensagem, Thiago, preciso resolver isso, tu sabe? Eu falei assim, cara, não sei, estou atrapalhado, e mandei, e fala com essa pessoa aqui, que ela sabe, e diz que tu tá falando com ele em meu nome, que eu pedi para falar contigo, e ele disse, cara, eu sabia que pelo menos tu ia me dar um rumo, né? Então, assim, isso é sucesso, né? Como o Felipe disse, isso é o que vai trazer a felicidade com o legado, tá? Além disso, quando é que a gente enxerga isso, né? É isso, né? Eu vou trabalhar com alguém. Acho que foi o Felipe falou, né? A gente foi lá no restaurante, coisa e tal. Cara, estourar o champanhe, né? É chavão, mas, cara, celebra as conquistas, cara, estoura o champanhe, vai lá, entendeu? No outro dia tá ralando de novo, né? Mas, cara, marca aquele momento de conquista, né? E essa complementaridade. Então, eu acho que tudo isso se resume também quando a gente olha a questão de consistência, né? Eu vou brincar com o Felipe. O famoso, o mais recente vídeo do Simon Sinek aí que eu tô passando nas aulas e tudo mais, que é consistência, né? Eu vou na academia hoje, voltei, olhei, não aconteceu nada. Fui amanhã, não aconteceu nada. Fui uma semana, puta, não aconteceu nada. Quando que acontece? Cara, a consistência. Se eu for lá todos os dias, cara, em algum momento eu vou dizer, cara, tô com fôlego, tô conseguindo correr, não tô cansando para subir a escada. É um momento que, por quê? Porque tu foi consistente, né? Então não adianta eu ir 4 horas, né? Isso eu estou reproduzindo o vídeo dele, né? Não adianta eu ir hoje 4 horas na academia e não ir do resto da semana. É meia hora todo dia, é 1 hora todo dia. Então, e é isso que vocês estão fazendo, né? São 2 anos, vamos celebrar esses 2 anos. São 2 anos vocês fazendo a foco e disciplina, consistência. E eu acho que esse é o segredo de vocês. E vocês já estão, é isso, né? Em algum momento tu acorda e olha assim, cara, que realização o podcast. Olhe para jovens que trabalham, olhe para jovens que realmente estão entregando, né? Essa geração tem valor, a minha geração teve valor, a geração que construiu, que a gente viu aí, que a gente pôde trabalhar, né? Eu, o Felipe na Randon, eu na Gerdau, eles tiveram, e vamos dar continuidade a isso, entregar para fazer com que as pessoas construam. E vocês estão fazendo isso, eu fico, enfim, eu fico muito feliz, e essa é a minha grande realização, de pessoas como vocês terem me convidado para comemoração 2 anos, né? Então, muito obrigado mesmo. Ganhei de presente a parceria do Buzinho, então aí é fantástico. É isso que a gente leva, esse legado aí de ser humano. Muito obrigado. Eu estava comentando com o Buzinho aqui, Thiago, antes de tu entrar, que eu estou tomando café às 9 da noite, mas é porque a gente está muito feliz em estar fazendo isso hoje. Saibam que as 2 primeiras pessoas que a gente pensou e únicas para comemorar 2 anos foram vocês. Tá? Isso é muito importante. É um agradecimento de coração. E quando a gente fala que é de coração, realmente é de coração. Porque vocês acreditaram com a gente desde o início, vocês fizeram a diferença, vocês fizeram um grupo no WhatsApp, nos chamaram no WhatsApp, indicaram pessoas, e a gente está aqui até hoje por causa de vocês. Tá? Então, é dessa forma que a gente queria comemorar, e a gente conseguiu, fazendo um podcast estendido de 40 minutos com 2 pessoas importantíssimas. Então, pessoal, isso aqui só 2 anos de história, tem muito mais coisa para acontecer, muito mais gente para chamar. Esses caras foram os 2 únicos que a gente repetiu por bons motivos, e está aqui os motivos, tá? E continua acompanhando, que tem muito mais conteúdo para acontecer aqui, e vamos em frente, é só o começo.